Os últimos dias do Salvador. A última ceia. A vida de Jesus entre os judeus foi repleta de amor, bons exemplos e meiguice. Antes de caminhar para o momento final de sua missão, levou sua palavra e seu consolo a milhares de pessoas. Em virtude de sua peregrinação, muito parecida com a dos profetas hebreus antigos, foi identificado como sendo a ressurreição de um deles. Onde quer que estivesse, sempre havia um número muito elevado de gente, pessoas que vinham para receber sua bênção, ou porque necessitassem de algum outro tipo de benefício. Numa dessas peregrinações, em razão do grande alarido provocado pela multidão, um dos discípulos, agindo de uma forma estranha, pois julgava estar protegendo a Jesus, passou a repreender as pessoas, censurando-as pelo barulho que faziam. Não podemos nos esquecer que elas vinham com toda a sua família, crianças pequenas, doentes e até os seus animais de estimação. Como é muito natural, as crianças acabavam por bagunçar aquele ambiente, fazendo muito barulho. Jesus, assim que percebeu o comportamento de seu discípulo, pois estava enxotando as pessoas, imediatamente o deteve, dizendo: "Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus." Em seguida, após essas palavras, misturou-se a elas, abraçando-as carinhosamente. Os sacerdotes não estavam encontrando uma forma eficiente para desmoralizar a Jesus. O povo, permanentemente ao seu lado, ouvia suas palavras, que, na verdade, colidia com as palavras dos próprios rabinos. Jesus estava sendo tomado como um verdadeiro profeta. Tudo levava à geração de um ódio mortal. Combinaram os sacerdotes pôr em prática um plano diabólico. Acusariam Jesus de traição junto ao governador romano. Usariam de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que seria convencido a entregá-lo por 30 moedas. O plano seria posto em prática nas festas da Páscoa. Uma vez que estavam próximas, os discípulos foram até Jesus para combinar onde fariam o jantar. Jesus respondeu que seria na cidade. No entanto, aqueles dias eram dias de grande tumulto, porque o povo, revoltado, queria ficar livre da dominação romana. Os romanos tinham consciência do que estava ocorrendo e tomaram medidas preventivas, passando a coibir qualquer reunião e sufocar qualquer movimento hebreu. Considerando-se que Jesus, além de tudo, era um grande líder, podemos imaginar neste contexto como era avisado, ainda mais porque os rabinos já o haviam ido denunciá-lo como traidor. Assim, tiveram que combinar uma senha para o encontro antes do jantar, a fim de realizá-lo na cidade. O sinal seria o seguinte: os apóstolos deveriam procurar e seguir um determinado homem que estivesse com uma bilha d'água debaixo dos braços, com o peito esquerdo descoberto e o pé direito descalço. Achando-o, perguntariam: "O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?" No dia da Páscoa, os discípulos, um por um, seguiram o que tinha sido combinado. E já com todo mundo no local, Jesus levantou-se, mandou que se pegasse água numa vasilha, uma toalha limpa, passando, ele mesmo, a lavar os pés dos discípulos. Queria dar um grande exemplo de humildade. Pedro, no entanto, exclamou: "Mestre, nunca me lavarás os pés." Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Na verdade, estava querendo dizer que um deles, Judas, não estaria com ele, pois tinha consciência de sua traição. Depois, voltando à mesa, disse: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Os apóstolos ficaram confusos e passaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Foi quando Judas, o traidor, perguntou: "Acaso sou eu, mestre?" Jesus respondeu que ele, Judas, já o havia dito com suas próprias palavras. Depois desse momento, sentou-se novamente, pegou o pão sobre a mesa, fez a sua bênção e, em seguida, após tê-lo partido e distribuído aos apóstolos, disse: "Isto é o meu corpo." Em seguida, tomou de uma taça de vinho, abençoou-a e concluiu: "Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados."
Naquela noite, num ambiente de muita tristeza, Jesus retirou-se com os discípulos após o jantar para o Monte das Oliveiras, onde afirmou que seu tempo havia terminado. Estava predizendo sua morte. Pedro, inconformado, manifestou que o acompanharia para qualquer lugar, mesmo que tivesse que colocar sua vida em perigo. Jesus então respondeu: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro insistiu que tal coisa jamais ocorreria, no que foi acompanhado pelos outros discípulos. Numa atmosfera de muita tristeza, em seguida dirigiu-se, como costumeiramente fazia, para um lugar chamado Getsemane. Ali, afastando-se de Pedro e dos filhos de Zebedeu, que pedira para vigiarem, passou a orar, prostrando-se com a face sobre a terra, da seguinte maneira: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois, levantou-se e, enquanto caminhava, percebeu a aproximação de Judas, seguido de uma multidão, todos armados. Assim que Judas se aproximou de Jesus, disse: Salve, mestre! E beijou-o. Imediatamente após, Jesus disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os discípulos que estavam com Jesus fizeram oposição, inclusive decepando a orelha de um dos guardas. Todavia, Jesus, com um movimento milagroso, restituiu a orelha do homem, dizendo aos discípulos para que não reagissem. Foi levado preso até a presença de Caifás, o sumo sacerdote. No pátio, Pedro, que o seguia de longe, sentou-se próximo ao fogo, onde havia outras pessoas. Lá dentro, ocorria uma reunião de rabinos, escribas e anciãos, buscando justificar a prisão. Contudo, Jesus revelou ser o Filho de Deus, dando o motivo esperado. Aos trancos, foi levado até a casa de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Percebeu que Pedro, no pátio, já o havia negado por 3 vezes, cumprindo sua previsão. Tudo ocorreu numa pequena fração de tempo, e Pedro lembrou-se do que Jesus lhe havia dito, e o galo cantou. Fitando os olhos do mestre, baixou a cabeça, indo chorar às escondidas. Na manhã seguinte, em frente a Pôncio Pilatos, perguntado se era o rei dos judeus, respondeu que sim. Os sacerdotes o acusaram de muitas coisas, inclusive de estar tramando contra o Império Romano. Ficando Jesus calado, Pilatos percebeu que Jesus era inocente, mas os sacerdotes já haviam arrumado as coisas de tal forma que ele não tinha como interferir a favor de Jesus.